Boa noite a todos. Quero agradecer por poder estar aqui com vocês, pedindo ao nosso Mestre Jesus que nos inspire nesse momento. Quando o amor vos chamar, segui-o, embora seus caminhos sejam agrestes e escarpados. Quando o amor vos envolver em suas asas, cedei-lhe, embora a espada oculta sob sua plumagem possa ferir-vos. E quando o amor vos falar, acreditai nele, embora suas palavras possam devastar os vossos sonhos, como os ventos devastam o jardim. Porque da mesma forma que o amor vos coroa, ele também vos crucifica. E da mesma forma que ele trabalha para o vosso melhoramento, ele também trabalha para a vossa poda. Da mesma forma que ele sobe à vossa altura e acaricia os ramos mais tenros que se embalam sob o sol, ele também desce às suas raízes e as abala no seu apego à terra. Como feixes de trigo, ele vos aperta junto ao coração. Ele vos debulha para expor a vossa nudez. Ele vos peneira para libertar-vos da palha. Ele vos mói até extrema brancura. Ele vos amassa para que vos torneis maleáveis. Então, ele vos leva ao fogo sagrado e vos transforma. Todas essas coisas o amor operará em vós, para que conheçais os segredos dos vossos próprios corações. E com esse conhecimento, vos torneis no pão místico do banquete divino. O amor nada dá senão de si próprio, e nada recebe senão de si próprio. O amor não possui e não se deixa possuir, porque ele basta a si mesmo. O amor não tem outro desejo que não seja o de plenificar-se. Quando um de vós ama, que não diga, Deus está no meu coração, mas que diga antes, eu estou no coração de Deus. Não imaginais que possais dirigir o curso do amor, pois o amor, se vos achar dignos, ele mesmo determinará o vosso próprio curso. Em Mateus 22, 34, 40, um doutor da lei faz um questionamento ao Cristo para o tentar. E ele pergunta, mestre, qual o maior mandamento da lei? E Jesus responde, amarás a teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o primeiro e o maior mandamento. E eis o segundo, que é semelhante a este. Amarás ao teu irmão, ao teu próximo, como a ti mesmo. Toda a lei e todos os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Toda a lei e todos os profetas. Se Deus é a fonte primária da vida, a fonte do amor absoluto, nós, como espíritos criados por Deus, temos o dever de fazer essa construção do amor em nós. Porque o amor, meus irmãos, ele é uma construção.
Ele é uma edificação que vamos fazendo à medida do nosso processo de evolução. E visto que as leis estão íncitas na nossa própria consciência, e que sabemos que o homem só é infeliz quando delas se afastam, não há outro caminho para tão almejada felicidade, para tão almejada paz interior, que não seja através do amor. Leon Denis nos diz que é esse amor que tem um fulcro vivificante que aproxima então a nós de Deus. Joana, em Amor, Imbatível Amor, nos fala uma coisa muito interessante. Ela nos diz que enquanto vicejarem na atual personalidade humana os sentimentos controvertidos, baseados unicamente no imediatismo devorador, enquanto os instintos predominarem sobre a razão e o homem ficar focado apenas no aqui, no agora, no hoje, no gozo imediato, no poder, o homem esqueceu-se de semear para o amanhã. Esqueceu-se de quem é, do que faz aqui. E nesses termos, nós teremos abraços, sofrimento, conflitos e dores. Mas o homem odierno, vejamos hoje o que a mídia nos fala. Como estamos, como está a população, a grande massa da população? Está perdida, está cega, está seguindo a maioria como uma manada, como um rebanho, sem reflexionar. O homem perdeu-se de si mesmo e possui um grande vazio dentro da própria alma. Vazio esse que não pode ser preenchido pelas coisas materiais. Não pode ser preenchido pela coisificação das pessoas. E por isso vemos aumentar dia a dia as psicopatologias, as ansiedades, as depressões, os suicídios, as doenças, em função desse profundo desequilíbrio que o homem gerou para si mesmo frente à sua conduta utilitarista, materialista. É hora de refletirmos, é hora de pararmos, é hora de mudarmos, porque ainda dá tempo para isso. Se o amor a Deus é o primeiro mandamento, amar ao próximo como a si mesmo é o segundo, e tem também o peso. Mas como nós podemos ir ao outro e amá-lo se não nos amamos? Como podemos dar daquilo que ainda não construímos dentro de nós? Como amar aquilo que não conhecemos? Ninguém ama aquilo que não se conhece. Então, o primeiro passo que temos que dar é uma maturidade psicoemocional e espiritual do ser, construindo em si próprio o auto-amor. E para que essa construção se dê, é necessário que nós passemos por algumas pequenas etapas. A primeira delas é o autodescobrimento. Sabe, aquela visita interior que precisamos fazer? Visitar o nosso deserto interior, ficar por lá alguns momentos, não ter medo de olhar para as nossas sombras íntimas, olhar sem medo, sem culpa, sem ressentimento, sabendo que somos espíritos imortais, somos ainda imperfeitos, estamos em processo de evolução, de construção interior de virtudes. Então, olhar para dentro,
porque para fora não estão as respostas, só lá dentro, e é preciso coragem para isso. E depois de olharmos para dentro, nós focarmos então no nosso autoacolhimento, no nosso auto-perdão. Tirar o chicote da culpa da nossa própria consciência. Temos imperfeições, sim. Somos espíritos ainda em fase de construção. Já adquirimos virtudes, é verdade, mas ainda temos muito processo à frente, processos de transformação do nosso ego. Olhar para isso como uma forma de acolhimento, de perdão, de aprendizado. Erramos algumas vezes, erramos tantas outras em outras tantas vidas, mas a misericórdia divina sempre nos dá uma nova chance. E essa mesma chance nós precisamos nos dar, nos amando, nos acolhendo, nos respeitando, cuidando do nosso corpo físico, da nossa mente, do nosso espírito, orando, meditando, estudando, nos aperfeiçoando, para que possamos fazer escolhas mais conscientes, mais consentâneas com o conhecimento que já abraçamos, com aquilo que já conquistamos em nós. E se assim o fizermos, esse amor será pleno em nós. E quando esse amor se planifica em nós, ele tem condição de fluir em direção ao outro, seja esse outro quem for, vai ser um amor inteiro, não vai ser um amor fragmentado, um amor ilusório, um amor de possessão. É Lázaro que nos diz no Evangelho, o amor resume a doutrina de Jesus por inteiro, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No início, o homem só tem instintos, mais avançado, mas ainda corrompido, tem sensações, mais instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto auge, o ponto ímpar deste sentimento é, então, o amor. Mas não esse amor vulgar, pregado pela mídia, por todos, não esse amor. Aquele sol interior que condensa e reúne em torno de si todas as aspirações sobre-humanas. A lei de amor, então, substitui a personalidade pela fusão dos seres. E é essa lei de amor que está lá nos dito no Evangelho, que extingue e extinguirá as misérias humanas. Voltando a Denis, ele nos diz que seja esse amor conjugal, maternal, filial, seja o amor à pátria, uma raça, ou seja o amor fraternal que se estende a toda a humanidade, são todas refrações deste mesmo amor divino que está em nós, a nos abrir à espiritualidade, a nos abrir à verdade, para que possamos fluir dentro deste verdadeiro amor. O amor infiltra-se até as profundezas das sombras, porque lá também Deus está. O amor nutre os seres mais inferiores. O amor se expressa na atração dos minerais, quando informações cristalizadas, tridimensionais, ele forma os minerais. Se expressa na sensibilidade dos vegetais, no instinto dos animais, que acolhe, que cria, que faz a defesa das suas crias. E vai galgando patamares superiores, à medida que vamos evoluindo nessa escala, para chegar, então, a uma dimensão maior, uma dimensão cósmica, onde varamos, então, o amor incondicional, o amor no bem, no nobre, no belo.
Joana, mais uma vez, nos diz que naquele ser primário que rugia sobre a face da terra ainda em convulsões, ao olhar os céus com suas constelações cintilantes, ali, sem entender o porquê daquilo tudo, naquele momento, dentro dele, o impulso divino, o amor, despontava. E foi esse impulso que direcionou a sair das cavernas, a colonizar as terras pantanosas, as florestas, a desenvolver-se, a fazer cidades, urbes, civilizações. E esse mesmo estímulo, esse mesmo luzir divino em nós, que nos faz propelir sempre para frente, para o alto, no sentido do infinito, no sentido do amor de Deus. Esse sentimento, ele existe em germe em todos os nossos impulsos, mas ele toma uma expressão mais significativa quando ele atinge o campo da emotividade humana, quando então, já mais um pouco depurado, nós conseguimos com a razão acolher, entender a dimensão cósmica. E esse amor começa a se abrir em nós, como um fogo perene, pulsátil, indomável, em todas as direções. Varia de expressão, de ser para ser, porque cada um de nós tem a sua própria maneira de construir esse amor, de sedimentar, de expressar esse amor ao outro, mas é sempre essa centelha, essa chama indizível dentro de nós, que nos propele para a frente, que nos ajuda a evoluir, que nos ajuda a transcender pouco a pouco o nosso ego, fazendo com que virtudes como mansuetude, indulgência, benevolência, compaixão sejam desenvolvidas até o sacrifício máximo da própria vida, quando necessário se for. Esse sacrifício feito pelo Cristo por todos nós. Ele abraçou a cruz, sem um queixume, sem uma crítica qualquer, a todos aqueles que o haviam conquistado, que haviam tirado dele algo desse amor, dessa luz que ele é. Ele nada falou, muito pelo contrário, no auge da sua dor, já quase no momento de entregar o Espírito ao Pai, ele diz: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Esses somos nós ainda, meus irmãos. Não sabemos o que estamos fazendo, infelizmente. É através desse amor que uma Joana de Cusa, na arena de Roma, atada ao poste do suplício, onde ia ser queimada viva, juntamente com o seu filho, o carrasco fere-lhe o chicote nas carnes, o sangue jorra, e ele grita: mãe, abjura. Ela disse: não posso, meu filho, não posso. E ela lembra de Maria, ao pé da cruz, chorando, sentindo aquela extrema dor, vendo seu filho puro, seu filho que era só amor, sendo crucificado. E era o desígnio divino, então ela o aceitou. E se Maria havia aceitado aquele desígnio, porque ela, humilde servidora, não iria aceitar o seu. O carrasco ata-lhe fogo, o fogo começa a consumir o seu corpo, e o carrasco pergunta: mulher, esse teu mestre só te ensinou a morrer? E ela,
No último suspiro, buscando as forças interiores, ela diz para ele: não só a morrer, mas também a te amar. É esse amor, meus irmãos, é esse amor que faz a diferença nas nossas vidas. Denis Dinoso nos fala que assim, de grau em grau, sobre a influência e radiação desse sentimento divino em nós vamos nos desenvolvendo, vamos alargando as nossas sensações, e aquilo que nós era somente paixão, desejo carnal, sensação, vai então tomando outras dimensões, tornando-se um sentimento mais sereno, mais puro, mais ameno, mais constante, de fidelidade, de companheirismo, de afeto recíproco. E com o desenvolver da nossa espiritualidade, nós vamos abraçando não só o irmão, não só a nossa família, mas a toda a grande família universal. É Fénelon que nos diz que o amor, ele é de essência divina e que todos nós, do primeiro ao último, temos dentro de nós a centelha deste fogo sagrado e que pela lei de amor nós já conseguiremos o melhoramento da raça humana desde já e a vivência da felicidade que tanto almejamos. E assim, à medida que esse amor vai se desenvolvendo, que vamos galgando patamares maiores dentro da moralidade, dentro da inteligência, nós vamos, embora ainda com laivos do nosso egocentrismo, do nosso egoísmo, esse sentimento vai se aperfeiçoando dentro de nós, vai tomando dimensões de abnegação, dimensões de compaixão, dimensões de irmandade. E começaremos então a abraçar não só os nossos, mas a todos em igual patamar de fraternidade, do indigente ao mais poderoso que está no poder, do criminoso, do assassino, àquele que nos faz mal, aquele que nos cutuca, aquele que nos trai. Todos somos filhos do mesmo Pai, todos queremos amar e ser amados, sem exceção. É ainda Fénelon que nos diz: não acrediteis na esterilidade do coração humano, porque ele cede ao seu malgrado ao amor verdadeiro. Esse amor é como um imã que vivifica, que fecunda os germes que dele existem nos outros corações em latência. Denis nos fala que o poder da alma está em 3 palavras: querer, saber e amar. O querer é saber direcionar a vontade para atingirmos a meta, o alvo. O saber, o conhecimento pleno das leis, da vida, de tudo que nos cerca, o porquê de estarmos aqui, a finalidade de estarmos aqui, aliando isso à nossa meta. Mas se tivermos o querer, mas se tivermos o saber, e não tivermos em nós a capacidade de amar, isso tudo ficará estéril, improdutivo, porque não passará de nós, do físico. Nós não extrapolaremos esse sentimento em direção ao outro. O amor é mais forte que o ódio. O amor vence até a própria morte. Se o Cristo foi o espírito mais puro, missionário que as terras já recebeu, se dividiu as eras antes e depois dele, não foi porque ele falava de uma forma ímpar para a época, e não só pelo porte sereno e belo que ele apresentava, pelos seus olhos profundos, meigos, compassivo, que devassava a dor humana. Não,
Foi porque ele expressou, fluía de si, aquela chama imortal, de uma maneira mais pura, que era o amor em todas as suas direções. Sanson nos diz: amar no sentido profundo é ser leal, probo, consciencioso, para fazer então ao outro aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. É procurar o sentido íntimo de todas as dores humanas, as dores dos nossos irmãos, sejam eles pequenos, sejam eles indigentes, sejam eles prisioneiros, sejam eles poderosos, sejam quem for, são dores, dores da nossa alma, acolhendo-as, tentando suavizá-las dentro do possível, e com todos, sem exceção, como uma grande família humana. E ainda é Sansão que nos diz: como tudo se encadeia sob o dedo do Altíssimo, todas as lições recebidas e aceitas estarão contidas nessa permuta universal de amor ao próximo, onde todos os espíritos encarnados se darão as mãos, se entenderão, se amarão, destruindo então todas as injustiças sociais. Ela era uma jovem, vinda de uma família espírita, do interior do sul de Minas. Ela era jornalista, conseguira um trabalho em Campinas, São Paulo, e nesse programa ela exarava de uma forma intensa esperança, boa vontade, companheirismo. O programa era dirigido aos jovens e ela falava com eles com toda a ternura que poderia, tentando despertá-los para esse amor. Ela conhece um outro jovem e se namoram perdidamente um pelo outro, mas com pouco tempo de convivência, ela percebe que ele era dependente de drogas. E ela pensa, ora, o amor que temos um pelo outro vai superar isto. Eu, com a doutrina em meu coração, que também procurarei levar ao meu esposo, ao meu irmão, ajudá-lo-ei a superar isto. E assim eles foram até a família, apresentaram-se e, embora esse empecilho, eles se casaram. Não demorou muito tempo e, sob efeito de uma dosagem muito grande de tóxicos, ele assassina a mulher. O que vocês fariam se fossem essa família? Como vocês se comportariam? Após as exéquias e o choro da primeira perda, da dor interior, do luto, a mãe dirige-se à prisão onde ele está, porque ele não fugiu. Ele caiu numa profunda depressão depois que saiu do efeito da droga. Ela dirige-se à prisão, levando com ela o Evangelho segundo o Espiritismo. Ela adentra a sala, ela abraça-o, ela chora junto com ele a perda do ente muito amado. Ela vai lá não para puni-lo, não para culpá-lo, não para censurá-lo, mas ela vai lá para amá-lo e para ensiná-lo a amar, a sair daquele processo de degradação interior.
E é assim que, por bom comportamento, depois de um tempo ele consegue ter permissão para sair da prisão. E ele acolhe a família daquela moça como sua, visto que a sua, ela é da Europa. E vai a Campinas fazer o evangelho, estudar a doutrina. E essa família nunca deixou de amá-lo, de guiá-lo. Foi o que fez com que ele se transformasse. Então, meus amigos, quando Cristo nasce em nós, de verdade, tudo se altera, tudo. Quem conhece a Jesus nunca mais é o mesmo, ou nunca mais deve ser o mesmo. Porque uma luz gigantesca começa a ganhar expressão dentro de nós. E a partir disso, nós começamos a ser cartas vivas do Evangelho, cartas vivas do amor, em movimento, em todas as direções, para tudo e todos, incondicionalmente. Então, eu termino aqui, deixando este convite, que abramos o nosso coração ao Cristo, que edifiquemos esse amor que constrói, que agrega, que alimenta, que traz a tudo e a todos um ambiente de verdadeira fraternidade, de verdadeira igualdade. Que o Cristo possa nos abençoar. Obrigado, Moody, pela pontualidade britânica. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Nessa noite festiva para o nosso movimento espírita, as reflexões profundas que nos apresentam os nossos benfeitores espirituais. Nós vamos trabalhar a Revista Espírita, muito esquecida do nosso movimento espírita, onde Kardec, à sua época, fez um trabalho hercúleo para deixar registrado o nascimento da terceira revelação. O ano era 1865. Abril. Kardec havia, há poucos meses, publicado o Evangelho segundo o Espiritismo. Reunidos, então, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ali chegavam as cartas que eram enviadas a Kardec. E ele deixou registrado o discurso de um pregador protestante. São essas pérolas, meus irmãos, que nós deveríamos desenvolver o hábito de buscarmos para sedimentarmos profundamente a nossa fé. As obras espíritas nos socorrendo nas nossas limitações, nas nossas dificuldades. E esse pregador protestante, o senhor Reville, na cidade de Montauban, francesa, eu tive a curiosidade de pesquisar, ainda hoje está registrado Montauban, atualmente com um pouco mais de 80 mil habitantes. Ele era também o capelão do rei da Holanda. E ele vai falar a respeito daquilo que a Moody nos trouxe a respeito
do amai-vos de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso entendimento e ao vosso próximo como a vós mesmos. E Allan Kardec vai falar que nesse discurso que fora enviado para ele, ele estava ali falando a mais ou menos 2.000 jovens do alto de um púlpito. E ele falou sobre as luzes da doutrina espírita. Ele já havia, mesmo protestante, abraçado a doutrina da nova revelação. E conta-nos, nas observações da Revista Espírita, Allan Kardec, que ele foi muito eficiente no seu discurso, pois que ele foi acusado de herege ao final. E ele vai trazer aqui, nós vamos repetir algumas de suas falas, porque achamos interessante e achamos pertinentes, porque, meus irmãos, esse é um momento delicado para as nossas existências. A doutrina espírita não pode ser letra morta para nós. Os ensinamentos espíritas devem calar fundo nos nossos corações. E apesar das nossas limitações, os esforços que deveríamos empreender para finalmente seguir essas orientações. O pregador alertava que os judeus esperavam um Messias conquistador, armado de cetro de ferro. E eles, os judeus, esperavam que esse Messias devia dar-lhes o poder temporal. Eles não haviam compreendido o que havia, segundo o pregador, de grande, de sublime, naquele que vinha trazer à humanidade a lei do amor. A lei do amor. 20 séculos depois, nós desenvolvemos a nossa inteligência e ainda temos dificuldade de atendermos a esse apelo, a esse chamamento. O pastor falava assim, que os filhos do século XIX, contrariamente à conduta dos judeus antigos, compreendam e realizem a sua obra. E aí ele vai fazer um apelo. Por que então resistir a esses nobres impulsos da alma? Porque nós somos os filhos do amor. Por que resistirmos tanto a esse impulso que está em nós, a esse verbo que repercute na acústica de nossa alma há tanto tempo? Por que a demora? Por que tanto tempo para nós nos movimentarmos em torno desse sentimento? A dificuldade natural que nós temos, a revelação desses sábios, porque a Moody, ela foi generosa, ela me deixou pegar um pouquinho de Lázaro, me deixou pegar um pouquinho de Fênelon, me deixou pegar um pouquinho de Sansão, e nós vamos apresentar as dissertações desses espíritos que são apelos dos céus, para que nós atendamos a esse chamamento. E ele vai falar das inspirações dos mensageiros celestes, que de todos os tempos, em todas as épocas, nos falam de um Deus de amor. Esse sentimento que há de renovar a humanidade. Na questão 622 do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar que em todas as épocas da humanidade, os enviados da divindade, fazendo um apelo para que nós atendamos a esse chamamento. A dificuldade natural de espíritos imperfeitos que nós temos, mas o apelo ele se repete mais uma vez na nossa existência. Eu particularmente fiquei muito feliz quando eles trabalharam o tema amor, para que nós possamos então, todas as terças, todas as sextas, refletirmos não na superficialidade, mas em profundidade sobre esse tema. E esse pastor, ele usou, e por que eu fui lá pegar? Ele usou os argumentos fortes que valem para o nosso movimento espírita.
ele falava no século XIX que a igreja cristã volte ao Espírito. A doutrina espírita, o cristianismo redivivo, Jesus de volta, é como se nós estivéssemos agora, nesta jornada doutrinária, fazendo mais um apelo para que a doutrina cristã não fique na superficialidade do nosso entendimento, mas que finalmente a gente faça os esforços necessários, porque entender nós já entendemos, meus irmãos. Falam-nos os benfeitores espirituais que está faltando a evangelização interna e a internalização desses sentimentos. Com efeito, vai falar o pastor, que é a igreja sem o Espírito? Olha a terminologia que ele usa, senão um cadáver, um verdadeiro cadáver na acepção da palavra. E aí ele faz um apelo, vamos de pé, e a obra, que cada um faça então o seu dever. E ele vai repetir, Deus assim o quer, gravem esses termos, Deus assim o quer. E nós vamos encontrar isso depois, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, onde o Espírito vai falar exatamente a mesma coisa. Deus assim o quer. É da lei. E nós podemos fazer esse encontro agora ou novamente daqui a alguns milênios. Sejamos sinceros, meus irmãos. Quando teremos outra oportunidade redentora, tão esclarecedora, tão eivada de eloquência, de razão, de nobres sentimentos, como aqui nós estamos tendo nesta encarnação. A oportunidade de repensarmos os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. E ele, obviamente, o pastor vai fazer uma rememoração aos ensinamentos de Jesus. Se o Cristo veio para dar cumprimento, isto é, para completar a lei prática do amor a Deus e aos homens, é que ele considerava esse preceito como um resumo da perfeição humana. Nós vamos ter que, naturalmente, caminharmos sob essa lei, que é uma lei divina, que é uma lei natural, que é a lei do amor. O progresso há de se fazer em nós, meus irmãos. A hora é oportuna, o tempo é agora. A lei de amor, como ensina o próprio Cristo, é a lei maior. É a lei que está subordinada a todas as leis. E ele vai dizer que é necessário praticá-la. A fim de se aproximar dele, de Deus. E aí ele vai dizer que Jesus foi a mais alta expressão da divindade aqui na Terra. E aí ele vai fazer a reiteração daquilo que os nossos nunes tutelares sempre nos fazem recordar. Para amar a Deus é preciso amar a verdade. Para amar a Deus é preciso amar o belo, amar o bem. E nesta encarnação o nosso olhar está sendo estimulado, treinado para isso. É na intimidade da casa espírita que nós nos exercitamos de ver o bem do outro. É na casa espírita que, como fossem arrancadas as escamas que cobrem as nossas vistas espirituais. É na intimidade da casa espírita, educando os nossos sentimentos, é que nós vamos despertando em nós o anjo que existe já dormitando dentro de nós. É na intimidade da casa espírita, através das instruções dos nossos benfeitores espirituais, é que nós vamos aprendendo a conjugar o verbo amar em todos os tempos e em todos os modos. E os benfeitores espirituais, eles vão nos falar, obviamente, da complexidade, da dificuldade, mas também da imperiosa tarefa que é urgente que se faça. E essa tarefa, ela é impostergável, deveria ser impostergável, e ela é intransferível.
Nós vamos encerrando aqui, então, a participação do pastor, exatamente buscando essas pérolas espíritas que nos fazem recordar que a época de Kardec, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, diferentemente dos dias atuais, sentavam-se à mesa católicos, protestantes, todos os credos, todas as religiões ali representadas. A preocupação de Allan Kardec, então, de fazer com que a doutrina dos espíritos ela fosse disseminada em todos os templos de pedra da terra. E nós vamos encontrar na Revista Espírita a preocupação de Kardec de não fazer da doutrina espírita mais uma religião na terra. E de como ele era concitado a fazer as suas afirmativas de que a doutrina espírita era uma religião. E nós vamos encontrar ele, o missionário, fazendo as devidas assertivas já no final da sua existência, para que nós não nos perdêssemos e não entrássemos na vala comum do sentimento de religiosidade que à época era muito comum e que se repete nos dias atuais. Nós vamos encontrar ali, meus irmãos, no capítulo 11, do item 8 ao item 10, 3 dissertações de espíritos diferentes. Primeiro, o espírito Lázaro, onde ele vai fazer uma dissertação curta, nada mais de que uma página e meia, a respeito da lei do amor. São 3 espíritos. Eu vou começar por ele. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso, pois, ele não conhece a miséria da alma. O benfeitor espiritual nos dando uma orientação de que aquele que não ama espiritualmente se transforma no miserável. Daí a necessidade, meus irmãos, de nós nos movimentarmos nessa direção. Daí o apelo, o chamado dos benfeitores espirituais para que nós ultrapassemos essa humanidade comum. O espírita, ele é convidado, ele é concitado a ultrapassar essas situações que não são nem conjeturadas pelo homem comum aqui na Terra. E nós somos concitados, então, a atendermos a esse apelo. Numa frase magistral, o amigo de Jesus vai falar assim: quando Jesus pronunciou a palavra divina, amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Jesus, o Senhor dos Espíritos, quando no alto do monte e através dos seus ensinamentos, das suas orientações àquele povo, quando ele pronunciou o verbo amar, os espíritos se movimentaram e uma grande leva deles desceram ao mundo dos encarnados para darem os seus testemunhos. E nós vamos encontrar, meus irmãos, nas páginas espíritas, através da mediunidade de tantos, aqueles que foram os registros dos primeiros cristãos, onde eles se entregavam no holocausto de amor, em defesa dos ensinamentos daquilo que Jesus deixou registrado. E foi tão profundo aquilo que foi falado, exemplificado, que marcou aquelas criaturas para as suas imortalidades. E nós vamos encontrar nas páginas da cristandade exemplos de superação, de dedicação, de renúncia, de sacrifício, de superação
das criaturas equivocadas que, através dos ensinamentos de Jesus, sublimaram as suas existências. E nós vamos encontrar nas páginas dos evangelhos as superações de um Paulo de Tarso, a superação de um Pedro, a superação de uma Madalena e a superação de outros tantos que, seguindo as orientações de Jesus, reformaram as suas existências e deixaram registrados nos anais da cristandade aquilo que deveria ser o nosso comportamento para fazermos nós os nossos caminhos de ascensão. Continua o Espírito Lázaro, que o Espírito precisa ser cultivado como um campo. A singeleza dessas palavras nos dando uma noção de como essas sementes que norteiam o futuro do espírito humano, como elas são importantes quando nós a agasalharmos na intimidade dos nossos corações. A doutrina espírita ensinando o seu adepto a lavrar o seu terreno íntimo para receber a devida semente, para que, a partir desse recebimento, nós possamos, então, deixar com que ela cresça, floresça e dê frutos. É Jesus, meus irmãos, esse Espírito puro, que numa linguagem simples, que falava para pescadores, que falava para agricultores, nos deixando ali as sementes da vida eterna. Somos nós, esse campo, que estamos sendo cultivados através da nossa imortalidade, que se perde na noite dos tempos, e a mensagem, de novo, é a mesma. As orientações, as mesmas, mas finalmente agora, os nossos corações e as nossas mentes estão preparados para que essa semente dê a sua frutificação. Ele vai nos falar, através da sua linguagem de espírito superior, que é toda a riqueza depende do labor atual. É óbvio que essa frutificação, ela carece de esforço. É óbvio, meus irmãos, e fica muito evidenciado que nós precisamos fazermos os nossos esforços. E é óbvio que, orientado pela doutrina dos Espíritos, nós podemos não mais produzir alguns frutos, mas dezenas de frutos, centenas de frutos. A doutrina espírita prepara-nos para que a nossa vida nessa encarnação ela seja mais produtiva. Quando o Espírito São Luís falava assim, que entre vós espíritas haja compreensão, que entre vós espírita haja amor, o Espírito Lázaro, de novo, ele recorda. Compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscarei nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdio das alegrias celestes. Nos dando uma noção que, nos afastando dessa lei proposta pelos espíritos superiores, muito bem escrita e desenvolvida na última parte das leis morais, que os nossos colegas vão trabalhar nas noites sucessivas, nos afastando dessas orientações dos nossos benfeitores espirituais, nós estamos nos afastando naturalmente dessas alegrias celestes. Meus irmãos, o tempo que nós temos, ele não é tão longo assim. A orientação dos benfeitores espirituais é que nós dediquemos mais tempo, não só ao aprendizado, mas também à vivência dessas orientações. Por isso que o Espírito Fenelon, ele vai dizer assim, os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão quando observarem os benefícios resultantes da prática deste preceito.
dando-nos uma ideia muito exata que o Evangelho de Jesus é exatamente para os imperfeitos da escala espírita. Nós, os rebeldes, nós, aqueles que éramos os viciosos, nós, aqueles que éramos os infratores, os equivocados, estamos tendo no palco dessa nossa existência a oportunidade de nos reabilitarmos diante das leis divinas. Nós que conhecemos o nosso passado, nós que somos informados, não por os outros, mas pelos nossos amigos desencarnados, nas nossas reuniões mediúnicas, aquilo que nós fizemos ontem, nas encarnações precedentes. Nós que recebemos as orientações práticas através das manifestações espíritas, na intimidade das casas espíritas, o que acontece com os espíritos espíritas que não atendem a esse apelo. Os desencantados, os enganados, os iludidos, aqueles que não fizeram o grande trabalho nesse terreno, nesse campo cultivado, e que acabam perdendo a oportunidade, desencarnam mais uma vez no grande círculo das encarnações, não atendendo ao apelo, ao chamamento. Meus irmãos, isso é muito sério. A hora é agora. E tudo aquilo que nos são citados para que nós fazermos, é tudo praticável, é tudo execuível. Dá para fazer. E o Espírito Fedor, ele vai dizer assim: pobres irmãos, o vosso afeto vos torna egoístas. O vosso amor se restringe a um círculo íntimo de parentes, de amigos, sendo-vos indiferentes os demais, fazendo-nos um alerta de quem são os nossos irmãos, dando-nos uma noção muito exata de como devemos obrar e nos relacionarmos aqui na Terra. Pobres irmãos, o alerta severo do benfeitor espiritual para que nós tomamos consciência dos nossos deveres e das nossas obrigações. O Espírito Fedor vai dizer assim: pois bem, para praticardes a lei do amor tal como Deus o entende, preciso, se faz, chegueis passo a passo a amar todos os vossos irmãos indistintamente, dando-nos uma ideia muito exata do grau de dificuldade que nós encontraremos, mas também dos caminhos obrigatoriamente necessários que nós teremos que percorrer. Que muitos daqueles são os espíritas que amam os seus, os mais próximos. Muitos são aqueles que têm dificuldade de estender, ampliar, dilatar os laços de amorosidade com aqueles que estão à sua volta. Quantos somos nós, meus irmãos, os espíritas, que temos a capacidade de, mesmo com as nossas dores, mesmo com as nossas dificuldades, ouvirmos o grito, o lamento, não de um parente consanguíneo, não de um filho e de uma filha, mas de um amigo, de uma amiga. Percebe a proposta espírita dilatando as nossas possibilidades, onde nós finalmente rompemos com os nossos vínculos puros e simples de consanguinidade e começamos a enxergar o outro numa outra possibilidade. Amplia-se então as nossas obrigações. Continua o benfeitor espiritual falando-nos da dificuldade natural que todos nós encontraremos, mas são esses caminhos naturalmente que nós temos que percorrer. Ele vai dizer que essa tarefa é longa, é difícil, mas cumprir-se-á.
Lembra o que nós falávamos do pastor? Porque Deus o quer. Porque Deus o quer. A proposta da divindade para os espíritos, de toda a escala espírita. Daí a herança bendita que nós temos da imortalidade. E o espírito Fénelon, esse teólogo, pastor francês, numa linguagem poética, ele vai dizer assim: a lei de amor um dia matará o egoísmo, qualquer que seja a forma que ele se apresente. Um dia a lei de amor matará o egoísmo. Essa chaga da humanidade que corrói as nossas possibilidades de ascendermos espiritualmente. E ele está falando aqui não só do egoísmo, ele está falando da impessoalidade desse egoísmo. Ele vai falar do egoísmo pessoal, ele vai falar do egoísmo de família, ele vai falar do egoísmo de castas, tão comum nos nossos dias, e ele vai falar do egoísmo de nacionalidade. São as variáveis do egoísmo. Esse monstro devorador de almas. A doutrina espírita, então, transcendendo. A doutrina espírita abrindo as nossas perspectivas espirituais. Ora, qual o limite com relação ao próximo? Ele pergunta ao benfeitor espiritual. Será a família? Aceita a nação? E ele repete, não, é a humanidade inteira. E quando nós olhamos para essas orientações desses espíritos, que nós catalogamos como espíritos superiores da humanidade, e a gente começa a vislumbrar a grande tarefa e os deveres que nós temos para com a humanidade inteira, nós nos sentimos tão pequenos, né, meu? Por isso que a proposta espírita, ela vem ao nosso encontro exatamente para nos possibilitarmos fazer essa caminhada de uma forma mais urgente. E aí, nós vamos agora trabalhar com o espírito Samson. Ele era membro da Sociedade Espírita de Paris, e essa mensagem foi ditada em 1863. O espírito Samson vai dizer assim: amai bastante para seres amados. Porque a gente quer ser amado. A proposta dos benfeitores espirituais, ela é exatamente o contrário. Amai bastante para serdes amados. O relato dos benfeitores espirituais, que nos trazem as informações de como são recebidos no mundo dos espíritos aqueles que amaram bastante aqui na Terra. Aqueles que se importaram com o outro, aqueles que foram ao encontro do infortúnio mesmo que oculto, aqueles que foram às periferias, mas que também foram aos palácios, aqueles que com seus corações ulcerados aconchegaram os sofredores ao seu peito, aqueles que emprestaram seus ouvidos para ouvir o lamento dos sofredores, aqueles que soltaram a sua voz para educar a criança, e aqueles que estenderam as suas mãos para curar os corpos doentes. Meus irmãos, existem tantas as formas de nós atendermos a esse apelo. O Espírito Santo vai dizer assim: abrirá caminho